voltamos com mais um bloco aqui do Superi Notícias. No primeiro bloco, você acompanhou as principais notícias de Valadares e região. E neste segundo bloco, só lembrando que você também acompanha o Superi Notícias através da nossa fanpage do Facebook. Só acessar Superi TV e lá você vai encontrar não só o Superi Notícias, mas também toda a grade de programação aqui da Superi TV, Canal 20. Neste segundo bloco, tenho a oportunidade de conversar mais uma vez com uma das grandes arquitetas de Governador Valadares. Claro que eu falo dela, Natália Lobo. Natália, muito obrigado mais uma vez por ter aceitado o convite. É sempre uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Gustavo. Boa tarde. Agradeço por estar aqui mais uma vez. É um privilégio poder conversar com você. Eu que agradeço mais uma vez, Natália, que está aqui hoje para a gente poder falar de um assunto que nós já entramos no mês passado, que é sobre o alto movimento de crescimento de casas de alto padrão aqui em Governador Valadares. E a Natália, como uma grande arquiteta, pode falar com propriedade sobre o assunto, já que a arquitetura e a construção ou reformas de casas de alto padrão se correlacionam. E justamente sobre esse tópico, Natália, queria saber de você como funciona essa relação de reformas, de construção de casas de alto padrão com a arquitetura. Então, Gustavo, nós aqui na cidade estamos com muita demanda dessa questão de condomínios, de casa em alto padrão. Hoje a gente tem o Alphaville, que é um condomínio novo na cidade, e tem muita construção. O escritório está com algumas lá. Tem o Belvedere e está sendo muito bem recebido na cidade. O poder aquisitivo, pessoas com poder aquisitivo um pouco mais elevado estão investindo bastante na arquitetura. Sim. E justamente sobre esse tópico, porque para quem não é da área e para quem não mora em uma casa de alto padrão, quando ela escuta e vê alguém falando sobre casas de alto padrão, automaticamente ela já linka com uma casa luxuosa, com artigos bonitos, com acessórios bonitos, com uma entrada principal majestosa. E justamente é o arquiteto que dá esse toque diferencial para poder deixar a casa um pouco mais vistosa para quem vai estar vendo, é por aí? Com certeza. A gente que preocupa com todo esse design esperado, aguardado. Uma coisa que as pessoas sempre me procuram, me pedem, é a porta com pé direito duplo, em ACM, que traz imponência, a fachada, né? Tem a questão da automação, que é muito pedido hoje em dia, que tem a Alexa, que a gente consegue controlar tudo, cortina, iluminação, climatização. Então, todos esses detalhes são fornecidos pelo arquiteto. E é interessante porque, de fato, o Governador Valadares, principalmente em alguns bairros mais nichados, Ilha dos Araújos, Santo Agostinho, o próprio Belvedere, são localidades aqui em Valadares que possuem casas de alto padrão e que você vê e, de fato, consegue observar a magnitude que é a obra no seu acabamento final, né? Quando ela já está no processo final de construção ou de reforma ou quando ela já está pronta. Sobre a relação do arquiteto com o engenheiro nessas casas de alto padrão. Demanda um esforço ou um trabalho diferente do que uma construção normal de uma casa ou de uma empresa? Como é que funciona? Com certeza a gente tem que trabalhar um pouquinho junto. Apesar do arquiteto ficar mais visível, o engenheiro é fundamental. Eu vou te dar um exemplo de uma construção que eu estou trabalhando no momento. É uma casa que ela tem mais de 1.100 metros de área construída. Então, eu tive que sentar com o engenheiro para discutir. Por quê? Nós temos um vão muito grande, de mais de 15 metros. Então, a gente teria que ver o cálculo dessa estrutura para poder ter aquele vão com pé direito duplo, com a questão de elevador. Então, o engenheiro ele tem que trabalhar junto com o arquiteto nessas grandes construções, com certeza. Em relação à questão da construção de casas de alto padrão, eu queria saber de você, que é arquiteta, e pode falar com propriedade, porque eu imagino que você está inserida ou já esteve inserida em várias reformas ou construções de casas de alto padrão. Sobre a palavra planejamento, e o interessante é que essa palavra, esse termo, eu também conversei especificamente sobre a importância do planejamento com o Lírio Torres, né? Ele que é uma das grandes referências aqui em Valadares em construção e em reformas de casas de alto padrão. E ele, como empresário, administrador, deu o seu ponto, né? De que o planejamento é tudo para poder construir uma casa de alto padrão. Aí que entra você como arquiteta. Planejamento também é tudo para quem quer dar aquele acabamento todo especial, com uma beleza
acima da média com o trabalho de um arquiteto? Ah, com certeza. O planejamento é fundamental em tudo na vida da gente. Sim. Tudo a gente tem que planejar. Na questão do arquiteto, o ideal é que o cliente pense que com um projeto ele já vai ter a visualização do que ele está querendo. Muitas vezes os clientes pensam, eu vou fazer por conta própria. Instala um revestimento bacana, Sim. chega numa boutique que vende esses acabamentos, escolhe, fala, olha que revestimento lindo, e na hora que instala, não fica como imaginou. Sim. Então, o planejamento de ter um arquiteto na sua reforma, construção e obra é mais que fundamental, porque ele está preparado para pensar e captar todos os seus Sim. desejos. E sobre o trabalho de cada arquiteto, porque como nós estávamos conversando aqui antes da gente poder começar o nosso bate-papo, de fato, existem vários arquitetos que, na maioria das vezes, você pode falar com um pouco mais de conhecimento e propriedade, fazem e realizam trabalhos diferentes. Sim. E esses trabalhos são visíveis em várias casas de alto padrão. Aonde eu quero chegar? Quando o cliente quer construir ou reformar uma casa de alto padrão, é interessante ele fazer a famosa pechincha, né? De ir em cada arquiteto para poder ver o portfólio, para ver qual o modelo, qual o estilo de trabalho vai melhor o atender. Eu sempre oriento aos meus clientes, quando eles estão fazendo orçamento, eu falo, olha, independente de você fechar comigo, contrate um arquiteto para o seu projeto. Entra no portfólio, vê com quem você se identifica, com o estilo do arquiteto. É claro, gente, que quando a gente está projetando, a gente tenta captar o estilo do Sim. cliente. A gente faz em cima do cliente. Mas é legal que a gente se identifique, nós como clientes se identifiquem com o portfólio. Então é claro que na cidade, né, no país, nós temos uma diversidade de profissionais. Só uma coisa que eu aconselho, contrate um. Com certeza, porque é justamente o arquiteto, né, que vai dar todo o toque especial e dar beleza acima da média das demais casas que existem na cidade para poder fazer com que seja algo muito bonito. Natália, obrigado mais uma vez e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Obrigada a você e é claro, é só você chamar que eu volto aqui com certeza para bater esse papo. Já te chamei 3 vezes, vai ter a 4 então. Ótimo, ótimo. Obrigado mais uma vez, Natália. O Super Notícias de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.